Fala galera, na aula 04 do React Native, vamos ver um pouquinho mais como que o React Native trabalha justamente para renderizar, para desenhar, para criar as telas que estão chegando no teu smartphone e também como que os componentes conseguem fazer o controle de informações internas, ou seja, como que eles controlam o estado deles. Bora lá? Bora lá! Fantástico! Então, última vez que nós terminamos nossa aula, o estado da nossa aplicação basicamente era essa. Nós tínhamos um vetor de tarefas, nossos tasks aqui, que era simular basicamente uma pegada de tarefas de um servidor. Esse vetorzão, esse cara aqui, era passado para o nosso componente app como um todo, e a gente mapeava por cima dele, a gente rodava em cima de cada objeto desse vetor, e passando para o componente task aquela tarefinha específica. Então, o nosso visual, por isso que está aqui lá, ir na padaria, cortar cabelo, etc. Esses caras estão sendo puxados justamente de cada um desses objetos aqui. E, legal, isso está funcionando. Nosso taskzinho também tá com um estado bacana, tá com um visual bem interessante, já está pegando informação no mundo externo atrás dos próprios, que nós vimos na aula passada. Mas a aula passada deixamos com uma última pergunta, né? Então, a pergunta era justamente como que eu começo a dar algum tipo de interatividade na minha aplicação? Porque aqui no task, o que nós temos? Nós estamos passando uma função que pode ser chamado pelo componente, e essa seria a forma de um componente filho informar um componente pai que alguma coisa aconteceu. Então, no caso que se ele foi clicado, então onPress vai chamar esse cara aqui, o pai, o app no caso, vai ficar sabendo disso. Até isso funcionou. Mas, no nosso caso, qual que era a ideia? Era justamente quando esse cara fosse clicado, eu ia trocar o estado de não completo, o incompleto da tarefa, passar para o estado completo. Então, eu informaria o pai, o componente pai, que no caso é o app, que o filho foi clicado, foi apertado, e a ideia é que eu trocasse o estado de incompleto para completo ou vice-versa. E nós fizemos uma tentativa de fazer isso justamente falando, ó, para o cara que eu estou interfaceando, ou seja, a tarefa específica, esse tzinho aqui, a tarefa específica que esse componente está representando, para esse cara, se rolar o clicar, chama essa função aqui. E o que eu estou falando nessa função? Eu tô falando, ó, função, esse t pega o campo t.completo dele e coloca o valor inverso. Ou seja, se esse cara aqui é falso, vem verdadeiro para cá, se esse cara é verdadeiro, vem para falso. E esse cara por si só, ele não é um JavaScript errado, tá? Isso aqui é código válido. Mas nós vimos na aula passada que esse cara não mudou nada. Ele meio que travou a interface, né? Parece que não atualizou a interface como a gente imaginava. Isso se deve, para quem não foi atrás da resposta, depois meu desafio lá, justamente porque o React, além de ser excelente, né, toda essa filosofia que ele tem de componentes e criar essa noção de componentes, essa estrutura fácil de visualizar e trabalhar, outra coisa que o React faz de forma fantástica, justamente ele controla a renderização da aplicação. Seja isso para web, seja para mobile, ou onde o React estiver. Outro papel do React, e um dos papéis importantes, e acho que isso foi o que definiu ele para ser tão popular como ele é hoje em dia, é que ele, em termos de desempenho de renderizar na tela, é muito bom. Então o React ele é muito performático. Claro que desde que a gente siga algumas regras que ele pede para a gente seguir. Então não é fazer qualquer coisa. De acordo com as regras do React, isso aqui não é suficiente para indicar ao ecossistema React, a ferramenta React, que ele deve re-renderizar a tela, ele tem que atualizar a tela. Só fazer isso aqui não é o suficiente, ele não consegue identificar que alguma coisa mudou e daí ele tem que saber, ele não vai saber que ele precisa redesenhar aquela tela. Porque quando a gente fala de renderizar uma tela, nada mais é do que você falar pro teu computador, teu celular que for, para pintar aquela tela de volta. E lembra quando a gente fala de renderizar, quanto mais vezes a gente consegue pintar a tela por segundo, é melhor, óbvio, né? Porque quanto mais telas ou quadros por segundo tiver, mais fluido vai ser aquele movimento, ou aquela tela, ou aquela experiência do usuário. Versus algumas aplicações que, por já interfacearam alguma vez na vida, que você vai mexer lá e se sente que tá travadão, né? Tá devagar, assim, você mexe a listinha para cima e para baixo, começa a ter uma queda de quadros. Então isso é uma experiência que você não quer dar. E o React te ajuda muito a dar essa experiência boa para o usuário. Mas para isso você tem que seguir algumas regras e você tem que usar essas regras, essas formas que o React te pede, para ele saber quando que ele deve atualizar a tela. Então ele não vai fazer isso o tempo inteiro. Ele vai fazer isso baseado nas regrinhas que ele tem através dele. Então, como que eu como desenvolvedor, consigo falar para o React, React, agora é o momento de você atualizar a tela. É o momento de você fazer alguma coisa. Então,
A forma mais famosa, e o que vocês já viram, é quando você passa nesses parâmetros aqui, para dentro dele, e ele detecta que um desses parâmetros mudou, ele sabe que ele tem que redesenhar esse cara. Mas o React é inteligente a ponto que, se eu passar um valor para cá, que é em descrição, que é uma string, é texto, e esse cara for o mesmo valor, ele sabe que não tem que fazer nada, ele não precisa gastar, enfim, ciclos de clock. Eu penso como se quiser pensar, mas ele não precisa se empenhar para mudar um troço que não mudou essencialmente. Então, ele já é inteligente nesse sentido. Mas já nesse caso que eu quero mudar alguma coisa e eu quero forçar ele a renderizar porque alguma informação mudou, como que eu posso fazer isso? Então, se nesse caso eu não estou mudando um prop explícito, eu quero mudar alguma coisa que o componente Py é dono de, a forma de fazer isso, já que não é um prop, é o tal de estado. Então, outro termo que você vai usar bastante, você vai ouvir falar bastante quando você fala de React, é estado, ou o termo que ele usa bastante aqui é tal do state. Então, pra fazer analogia, tá? Quando a gente fala de props ou coisas que eu estou passando aqui para dentro, deixa eu até matar essa função por enquanto. De coisas que eu estou passando para dentro de um componente, esses são os props, são os parâmetros que eu passo para o componente. Já estado, analogia acho que mais, talvez fácil para entender para quem está vendo agora, pensa em variáveis ou métodos privados de uma classe. Então, coisas que pertencem só a ele, mas a mais ninguém. Então, é útil para ele guardar aquele estado, mas o mundo externo não precisa ficar sabendo. Se ele quiser informar o mundo externo aquilo lá, ele pode. Mas normalmente a ideia é que ele guarde aquilo lá. Por isso que chama de estado, é uma coisa que é só dele. E como que em React moderno eu faço para trabalhar com estado? Então a forma de trabalhar com estado em React, e aqui você pode importar se quiser fazer na mão. O React importa algumas coisas, tá? O React, esse é o ambiente React como um todo, e eu posso puxar dele um cara chamado useState. Toda vez que você vê alguma coisa chamada use, começa com um SE, de use, de usar, isso são o que o pessoal chama de React Hooks, que é a forma nova, a forma atual de usar React. Então, antigamente, esses caras que normalmente não eram funções e tipicamente os componentes eram classes, tá? Isso era uma coisa do React das versões mais antigas, mas a partir do React 16, basicamente tudo se faz com funções normais assim, e quando você quer que ele tenha algum tipo de estado, que aquele componente tenha alguma informação interna dele, você usa o tal do useState. E como que é a assinatura dessa função? Então, a forma que você vai fazer isso aqui, que é meio bizarra a primeira vez que você vê, é desse jeito. Então, calma que tem mais detalhes aqui, tá? Você vai chamar essa função useState. Este cara aqui, ele recebe um único parâmetro. Tem mais opções aqui, mas o parâmetro que sempre vai passar para ele vai ser o valor inicial daquela variável de estado. Então vamos supor que eu estou fazendo algum booleano aqui, tá? Eu quero ter uma variável de estado booleana. E eu vou falar que o valor inicial dela é falso. O que essa função vai devolver para cá? Duas coisas. Então, por isso que tem um vetor, tá? Esse vetor justamente porque ele vai receber dois valores que vão voltar dessa função. O primeiro valor é o próprio valor que você vai ler. Então, você pode chamar de myBool. Aqui o nome tanto faz, tá? Pode ser ABC, mas só para o nosso caso aqui, vamos chamar de myBool. E o segundo cara é a função para poder atualizar aquela variável de estado. Então, esse cara aqui é bem normal, você vai ver lá. Quase sempre vai ser set alguma coisa. Então, set myBool seria um nome clássico para isso. Então, para seguir os parâmetros, as recomendações e como todo mundo trabalha, sempre segue esse modelo, tá? Se esse aqui fosse meu bool, esse cara seria set meu bool, por exemplo. Então, vamos continuar em inglês aqui, que é um pouco melhor. Então, beleza. Eu criei um cara aqui. O que acontece? Quando esse componente é renderizado pela primeira vez, ele vai fazer isso aqui. Ele vai usar esse valor inicial. E esse cara, pela primeira vez, ele vai ter o valor falso. E essa função, como não estou fazendo nada com ela ainda, ela existe, mas por enquanto não serve para nada. Vamos imprimir, vamos até comentar nossa task aqui por enquanto. E vamos colocar aqui. Então, o valor dela, myBool, se for verdadeiro, se não, falso. Maravilha. Opa, esqueci de colocar um text, né? Tem que colocar como texto, tem que ter isto. Então, vamos lá. Por enquanto tá falso, né? Faz bastante sentido. Até deixa eu colocar um estilo aqui no braço mesmo. Font size, 40. Tá lá, falso. Porra, parece que tá julgando você, né? Seu falso. Beleza, bora lá. Então tá. Então, por vez que renderizou, tá falso. O que eu posso fazer? Bem, eu posso chamar essa função aqui e atualizar o valor desse cara. Então, uma coisa que você não vai fazer a partir do momento que você está usando estado
é justamente você não vai fazer isso, tá? Você não vai colocar lá, meu bool recebe true, por exemplo. Isso você não vai fazer. A ponto que eu acho que ele vai dar um erro, deixa eu ver. Ele vai dar, ele vai crashar o app porque ele dá um erro, vai falar my bool is read only. Ou seja, esse cara que ele devolve, a ideia é que você não altere ele diretamente, que você apenas leia o valor dele. Quando você quer interfacear com esse cara no sentido que quer sobrescrever ele, use necessariamente a funçãozinha que ele devolve aqui, tá? Porque quando você usa essa função, aí sim é o momento que o React tem a chance de falar: ah, você está mudando esse valor? Deixa então desenhar essa tela de volta, porque esse valor aqui é útil para tua visualização. Então é essa a forma que ele te obriga a fazer isso. E por isso que ele dá esse erro quando você tenta fazer isso diretamente, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos colocar um botão. Vamos pegar lá um botão do React Native, acho que já importou lá, beleza. E quando esse botão for apertado, vamos fazer o seguinte. Toda vez que ele é apertado, vamos fazer o myBool virar o valor contrário dele. Se era falso, vira verdadeiro, e verdadeiro vira falso. Então, a vontade seria fazer isso, né? myBool recebe myBool. Mas lembra que você não pode modificar o valor desse cara diretamente. Então, o que você tem que fazer é justamente chamar a função, então no caso, setMyBool, passando para ele o valor atual ao contrário. Então, o valor atual é myBool, esse aqui é o contrário dele, né? Eu vou só colocar um título aqui no botão, vamos chamar esse cara de Toggle. E fechou. Vamos lá? Beleza, tá lá, né? Então a ideia é, se eu apertar esse botão, esse cara vai trocar o valor. Se eu troquei o valor, olha que maravilha. E a partir de agora, se eu ficar apertando esse botão, esse cara eternamente vai ficar trocando lá verdadeiro e falso e assim por diante. E por que ele está atualizando a view? Porque agora o React sabe, beleza, então tem a chance de, vou citar esse valor, o valor que foi setado é diferente do valor anterior? Maravilha, então eu vou lá e vou atualizar o componente. Tem algumas informações que estou falando sobre a renderização do React, elas são um pouquinho diferentes na vida real, tá? Mas 99% dos casos, a forma geral de você fazer atualização de um componente, de você re-renderizar um componente é passando props diferente, ou você usando a função de atualização de estado para justamente você atualizar aquele valor e esse cara re-renderizar. Beleza, então a assinatura desse cara aqui, desse jeito. Vamos apagar agora esse aqui, porque esse myBool não serve pra gente, né? Nossa ideia aqui justamente é a gente trabalhar com nossas tasks. Então esses caras, a gente quer que isto aqui funcione de forma bonitinha. Por enquanto eu vou dar uma função tosca aqui, dar um console log.só trabalhando ainda, só para esse cara ter tudo certinho. Voltamos lá à nossa interface, nossas tarefinhas. Se eu clicar aqui, eu espero ver... Deixa eu fechar isso aqui. Tá lá, né? Se eu clicar em uma tarefa, pelo menos ele tá funcionando, né? Mas aí não tava fazendo o papel de trocar o valor do cara. Mas, olha que interessante. Nós temos lá tasks, que eu falei, supostamente estão pegando no servidor, tá? Mas que vamos chamar isso aqui de initial tasks, tá? Então são nossas tarefas iniciais. A gente começou nosso projeto desse jeito. Esse cara aqui tá lá. E quando a gente pensa em informações, dados que existem nessa aplicação por enquanto, eu posso considerar, até esse presente momento, que essa informação de tarefas, ela pertence ao componente app. Porque esse cara aqui é o componente mais alto nível que tem que saber como controlar esses caras. Porque pro task aqui, se ele receber como um prop, ele não se importa de onde que veio isso. Ele simplesmente fala, beleza, você está me passando esse valor, eu vou renderizar com aqueles valores ali. Mas já o app, ele tem que se importar com esses valores e ele tem que poder alterar esses valores. Consequentemente, o cara que vai ser dono dessa informação é o próprio app, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos usar lá o useState. Vamos pegar aquela assinatura lá, const... E na vida real, tá? Você nunca faz isso no braço desse jeito, tá? Tanto que o próprio VS Code tem um plugin que, sei lá, da useState, ele já pré-povoa para você. Mas aqui, como nós estamos sendo acadêmicos, vamos fazer isso bonitinho. Então, useState... Opa. Tá lá, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Aqui, o que esse cara devolve, lembra que são duas coisas, né? O primeiro cara é o nome da própria variável que você quer. Então, como são tarefas mesmo, vamos chamar esse cara de tasks, tá? Então, são todas as tarefas que existem. E o segundo cara, como eu chamei esse de tasks, eu vou chamar esse cara aqui de setTasks. Ou seja, eu vou setar, quando eu estou chamando essa função, eu estou setando o valor de tarefas que eu tenho. Só para começar leve, tá? Se eu passar um vetor vazio para cá, em vez de usar o taskszão aqui, vamos chamar taskzinho, que é o novo cara que nós temos aqui. A princípio tudo funciona, tá? Porque isso aqui, por enquanto a gente está usando, simplesmente é o quê? É esse cara, o valor inicial dele, vetor vazio, opa. Vai ter um valor vazio, não estou usando para nada por enquanto. Então, a princípio, eu vou salvar e
Não vai crashar em nada, só não vai mostrar nada porque esse cara não tem nada dentro. Tem a prova que esse cara funciona? Vamos colocar uma tarefa na mão aqui. Então, id1, description hello e complete falso. Se eu salvar agora, barão, tá lá, né? Temos uma tarefinha com a descrição hello e não está completa. Se eu trocar aqui, como eu estou salvando esse aqui, estou salvando e recarregando a aplicação como um todo quando eu faço isso, tá? É por isso que ele está reatualizando a tela. Não é porque ele está seguindo o fluxo normal do React. É porque eu estou salvando a aplicação e ele está recarregando o que existe nessa aplicação. Mas beleza. Vamos matar esse cara. E em vez de passar um vetor vazio, que tal de passar o valor deste cara? Vamos passar lá o initial tasks como um todo. E eu devo ver que esse cara aqui vai renderizar todas as nossas tasks de volta. Tá lá, né? Bonitinho. Descriçãozinha, ir na padaria, complete falso, e assim por diante. Por enquanto, isso não mudou nada em relação ao que a gente estava fazendo antes. Isso já é beleza. Pô, legal, professor, mas você já faz isso antes. O que mudou agora? Bem, o que mudou agora é que agora eu consigo alterar esse cara de uma forma que o React vai perceber que alterei ele. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar com o botão aqui. Vou falar o seguinte. OnPress, quando ele é apertado. Vamos começar de forma dramática. Vamos fazer o set tasks. Ser um vetor vazio. Ou seja, esse cara vai zerar lá. Vamos colocar zerar tarefas. Pô, imagina que a vida fosse assim, né? Fantástica. Hoje eu zerei minhas tarefas, apertei o botão fim. Ah, beleza, tem um botão lá agora chamado zerar tarefas. E a ideia é que se eu apertar ele, esse cara falou, vai chamar a função de setar as tarefas e vai passar um vetor vazio. Ou seja, ele vai sobrescrever esse cara com um vetor vazio. Apertei. Maravilha. Por que esse cara não está mostrando nada? Porque agora o tasks atualmente é um vetor vazio. Como não tem nenhuma tarefa lá dentro, esse cara fala, beleza, vou mapear por cima, mas... tá, não tem ninguém. Enfim, tá funcionando, tá tudo bonitinho, tá de acordo com o padrão React, mas claro, isso aqui não é o que a gente quer ainda. Mas como um botão de zerar tarefas, faz total sentido, né? Mas, vamos lá, o que mais a gente pode fazer com isso? O que mais seria interessante fazer com uma tarefa, né? A aula passada, o desafio nosso justamente era como que nós podemos completar uma tarefa. Então, de alguma forma, quando isso aqui acontece, ou seja, quando esse toggle complete é chamado, eu tenho que de algum jeito conseguir atualizar algum cara aqui dentro. Tranquilo? Como que eu posso fazer isso? Bem, vamos criar uma função para isso, tá? Vamos colocar aqui um const handle on toggle complete. Essa função recebe uma... Essa função recebe um índice, tá? Já explico por que isso. E esse cara, vou passar para cá, tá? Handle on toggle complete e eu vou chamar esse cara com um índice. Esse índice vai ser simplesmente a posição daquela tarefa no vetor de tarefas. Então, o map, ele tem essa função que se passa para ele, ela tem dois parâmetros, tá? Isso aqui é o próprio objeto, então cada um desses caras, esse cara, depois esse cara, depois esse cara. E a segundo cara aqui, que você pode usar ou não usar, dependendo de como você quer fazer, mas ele é o índice que segue cada iteração aqui. Então, no primeiro cara ele é 0, depois ele é 1, ele é 2, ele é 3, ele é 4, ele é 5 e assim por diante. Então, eu posso passar para cá. Se eu passar para cá, vamos checar se está funcionando. Vamos dar um console.log e colocar o index aqui. Vamos ver o que acontece. Então, repare como o React ele é inteligente, ele manteve o estado. Se ele estava zerado antes, eu salvei, repare que não é que ele recarrega a aplicação inteira zerado tudo. Ele mantém o estado que existia. Para agora eu voltar tudo, vamos chacoalhar esse cara, vai aparecer o menuzinho ali do cara. Se eu der um reload aqui, ele vai voltar realmente tudo aos valores iniciais, tá? Então tá lá o cara. Não vamos apertar zerar tarefas por enquanto, mas vamos apertar alguma tarefa e vamos ver o console ali. Então, se eu apertar ir na padaria, ó, tá 0, cortar cabelo 1. Se eu clicar no último cara, comer hot dog, 5, né? Perfeito, porque como esse cara tem 6 caras, realmente eu espero que vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, dado que essa função que eu criei agora, ela recebe esse índice, eu consigo pegar qual tarefa foi modificada. Tranquilo? Então, vamos fazer isso. Como que eu posso pegar qual tarefa das tasks é a que foi modificada? Bem, vamos fazer lá um const task. Vamos pegar nosso vetor ali. Esse cara é o cara das tarefas. Se eu fizer isso aqui e pegar o índice, ele deve me devolver a taskzinha que eu estou interfaceando. Então, vamos imprimir isso agora. Em vez do cara, vamos dar um console.log task. Se eu salvar, olhar para o console, clicar aqui, apertei no primeiro cara, maravilha.
complete falso, descrição, ID1, se eu clicar no último cara, comer hot dog, completo verdadeiro, comer hot dog, D6. Perfeito. Então, eu já tenho acesso ao objeto. E mais importante, se eu quero fazer esse controle de togglar o valor, ou seja, se ele é completo, virar falso e falso verdadeiro, eu já tenho acesso à tarefa que eu tenho que fazer isso. Então, o campo que eu estou me preocupado é o task.complete aqui, né? Então, novamente, vamos voltar aqui na console log. Se eu clicar no primeiro cara que não está completo, falso, segundo cara, falso, terceiro, falso, quarto, verdadeiro, quinto, falso, sexto, verdadeiro. Perfeito. Então, estou pegando aquele campo bonitinho. Então, a ideia agora é que eu vou pegar esse cara e vou atualizar esse campo de task.complete. Qual que é a nossa vontade? Pô, imagina que delícia, né? Você fazer task.complete, recebe não task.complete. Se eu faço isso, vamos ver o que acontece. Vamos salvar aqui. E vamos apertar. Apertei o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Nada aconteceu. Mas lembre que nada aconteceu pela mesma razão de antes, tá? Nós estamos mudando um valor em memória aqui, mas de nenhuma forma isso está sendo afetado no ciclo de renderização do React. Isso aqui não está sinalizando para o React ao React. Você tem que fazer alguma coisa agora. E a forma clássica, como a gente falou antes, é como que eu vou atualizar um valor? Você tem que usar algumas formas das regras que o React pede. No caso, uma delas seria você usar uma coisa que atualiza estado. Então, nossa ideia é, em vez de atualizar simplesmente uma tarefinha dentro de um vetor que não mudou, que esse cara aqui, em termos de a referência a esse vetor, o tasks é o mesmo. Mas a gente tem alguma forma que quer fazer esse cara ser atualizado, para que ele fale, ah, beleza, atualizou, re-renderiza tudo isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos comentar isso aqui. Como que eu poderia modificar? Eu preciso criar o tasks de volta, então, ou seja, eu preciso de um novo tasks, onde o task que completei, ou descompletei, né? Se é que essa palavra existe, precisa estar atualizado. Tranquilo? Então, como que eu posso fazer isso no vetor? A grafia é meio bizarra, tá? Mas uma forma de fazer isso é o seguinte. Vamos criar um new task aqui. Esse cara é um vetor. Beleza? Se eu não fizesse nada aí, posso fazer isso aqui, ó. Set tasks, new task. Opa, new tasks, né? Isso aqui é plural. Pode. Vai funcionar perfeitamente, mas nesse momento, se eu simplesmente jogar esse cara, é a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui antes, né? Eu tô simplesmente salvando esse cara com um vetor vazio. Não é isso que eu quero. O que é o formato desse new tasks? Como esse aqui tem que ser um novo vetor, não pode ser o mesmo tasks de antes, como que eu posso fazer isso? Pensa o seguinte, eu tenho que pegar a tarefinha que eu tenho ali, eu preciso atualizar o valor do complete desse cara, isso tem que estar dentro desse vetor de alguma forma, e todos os outros caras que não foram afetados, as tarefas que não foram completas, elas têm que ser iguais. Então, eu não posso mudar a descrição ou completo dos caras que não foram tocados. Eu tenho que mudar simplesmente do cara que eu procurei especificamente. Então, o que eu posso fazer é pegar o vetor de tarefas e, na posição que ele tem que ser atualizado, ou seja, na posição desse cara aqui, você pega aquele valor, cria um objeto novo, com só o complete modificado, e todo o resto do vetor você deixa igual. Como que eu posso escrever isso? Que eu imagino que a ideia você deve ter entendido, mas talvez a grafia de como fazer isso é meio bizarra. Pessoal, é o seguinte. Pensa que esse cara dentro tem um vetor, tá? Então, você tem um vetor lá de, no nosso caso aqui, 6 posições. E vamos supor que o cara aqui, este cara especificamente, foi modificado. Ou seja, no final, o que eu vou querer desse vetor? Eu quero um vetor que no final, esse cara, por exemplo, seria falso. Porque ele toglou o valor, né? Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Mas depois atualizado, esse cara seria falso. E daí tudo isso aqui seria o new tasks, e esse new task seria... eu falei, beleza, seta o tasks para esse new task. Então é basicamente isso que eu quero. Então repare que para fazer isso aí, tudo o que vem antes do cara, não vou modificar nada. Tudo que vem depois do cara, não vou modificar nada. E simplesmente a posição que eu quero ali, aquela task específica, eu preciso atualizar ele com valor. E esse é meu vetor. Então é basicamente isso. Então, como que eu posso explicar tudo que existe antes deste cara? Vou fazer o seguinte. Como que eu pego um pedaço no vetor? Então, um pedaço no vetor, isso é JavaScript, tá? Não tem nada a ver com React. Então, o vetor em questão que eu quero brincar aqui é o tasks. E esse cara tem uma função chamada slice.
Então, slice nada mais é uma função que você vai pegar um pedaço. Então, slice significa fatia, tá? É literalmente fatia desse vetor. Parâmetros que eu vou passar para ele. Posição onde vai começar isso e a posição onde vai terminar essa fatia. Só tome cuidado que a posição final ela é não inclusiva, tá? Ela é exclusiva. Então, eu não incluo aquele cara. Então, se eu passar aqui em 0 e 2, isso vai incluir a posição 0, a posição 1, mas não a posição 2. Tranquilo? Então, esse cara, ele não inclui isso aí. Mas eu não quero simplesmente escrever 0 e 2 aqui, né? Eu quero algum valor de verdade. Então, como eu quero o primeiro pedaço de vetor, o que eu posso fazer aqui é passar index, né? Porque se esse cara aqui... eu tinha dado o exemplo aqui antes de ser esse cara aqui. Então, o index seria 0, 1, 2, 3. Concorda que esse primeiro pedaço seria o 0, o 1 e o 2. Que é justamente o que eu quero. Eu quero justamente isso. Ou seja, então o slice de 0 a index faz total sentido. Esse seria o primeiro trecho desse cara aqui. Mas só tome cuidado com uma coisa, tá? Porque você tá... Isso aqui, ele devolve um vetor. E esse new tasks, eu quero que ele já é um vetor aqui, tá? Então eu não quero ter um vetor dentro de um vetor. O que eu posso fazer no JavaScript, o S5 para frente, esse cara tem agora o S6. Agora não lembro agora qual veio o spread, mas enfim, acho que é o S6. Tem os 3 pontinhos. O que significa 3 pontinhos? Se esse cara aqui é um vetor, 3 pontinhos significa, ó, vamos supor lá que eu tenho lá A igual a 1, 2 e 3. Se eu faço vetor 3 pontinhos A, isso aqui é a mesma coisa que o que é? Eu pegar o A, é como se eu estivesse pegando cada uma das posições do A e jogando lá. Ou seja, então se eu faço isso dentro de um vetor, isso aqui literalmente é isso aqui de volta. Se eu faço isso fora no vetor, se eu faço isso aqui é 1, 2, 3. Tranquilo? Eles chamam de spread, tá? Isso aqui é uma desconstrução de um vetor ou de um objeto que você está pegando aquele elemento que está encapsulado em alguma coisa e você está pegando cada posição e arrancando daquela estrutura. Então ele está spreadando, ele está passando esses valores para fora da estrutura. Então, novamente, isso aqui é um vetorzinho, agora estou pegando esse cara e estou jogando todos os valores desse vetor para esse nível mais alto. Estou tirando aquela estrutura de vetor e colocando naquela estrutura linear de cima. Então, o primeiro passo do vetor é isso aqui. Nós também falamos da segunda parte do vetor. Deixa eu até apagar esses caras. E se ficou na dúvida, deixa nos comentários que eu respondo vocês, tá? Mas se engaje nos comentários caso ficar alguma dúvida em relação a como fazer isso. Segunda coisa que eu tinha falado aqui eu tenho que colocar a task atualizada. E a última parte era eu pegar o resto do vetor. Então, no nosso exemplo, eu tinha falado de pegar esse cara aqui, né? Que era o index 0, 1, 2, 3. Então, eu teria que pegar o cara que é 4 e 5. Então, eu também posso usar o tasks.slice. Mas em vez de começar no 0, que tal eu começar na posição... a nova última posição que eu quero. Como eu quero pegar um cara depois do índice que eu tenho, aqui o que você pode fazer é colocar index mais 1. Ou seja, estou começando de uma posição depois, que seria esse cara aqui. E o slice, se você não fala nada como segundo parâmetro, ele vai até o final daquele vetor. Ou seja, então não preciso colocar mais nada, porque realmente eu quero que esse cara vai daqui até aqui. Então, isso aqui, se eu também fizer os 3 pontinhos, é o resto do vetor. Então, esse aqui é o começo do vetor até a posição, até a tarefa específica. E esse aqui é o resto do vetor. Então, o resto dos caras, certinho. O que eu preciso fazer agora é, eu preciso colocar a task atualizada lá. Então, como que eu faço isso? Bem, tem N formas, né? Uma das formas é, como eu peguei esse cara aqui, eu poderia estar brincando com esse cara, task complete, blá, 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 mas nem vamos pegar esse aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos justamente pegar o tasks na posição index. E esse cara é uma tarefa, e esse cara tem um campo complete ali, né? Que tal fazer o seguinte, pegar este cara aqui como objeto. Então, repare. Antes de eu mostrar como fazer isso, vamos supor que eu só colocasse uma tarefa aleatória aqui. ID 20, descrição... Opa. Descrição... nova... Tarefa... Modificada. E complete, vamos colocar... Sei lá, falso por enquanto. Vamos só ver se pelo menos essa questão de primeira parte, última parte e posição específica está funcionando. Se eu salvar agora, salvei, e vamos clicar em alguma tarefa. Por exemplo, se eu clicar na tarefa que eu tinha dado exemplo de ir no dentista, né? Se eu clicar nesse cara, olha que maravilha. Primeira parte não foi modificada, última parte não foi modificada,
e só a posição específica que eu cliquei recebeu esse cara novo, né? Vamos clicar no último cara. Tá lá também. Então, a primeira parte dele não modificou nada. Aquela posição específica foi atualizada. E como esse cara é a última posição, isso aqui nem existiria para esse caso específico. Né? A mesma coisa para a primeira posição. Primeira posição não vai existir essa parte, vai existir esse cara e daí o resto do vetor. Então, se eu cliquei lá, ir na padaria comprar pão, cliquei, tarefa modificada. Maravilha? Então, a gente está quase lá. O que falta é agora este cara ser a tarefa de verdade mesmo. Como que podemos fazer isso aqui nesse estilão de objeto aqui? Então, já que essa tarefa já existe. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a tarefa naquela posição. Então, tasks de index. Então, essa aqui é a tarefa como ela atualmente está. E também vamos colocar 3 pontinhos aqui. O que significa 3 pontinhos para um objeto? Pensa o seguinte, existe lá um objeto. A igual a id1, sei lá, title ABC. Se eu faço 3 pontinhos A, isso aqui é a mesma coisa que esses caras existirem fora da estrutura de objeto. É como se estivesse linearizando esse cara, estivesse spreading ele, o termo em inglês faz sentido. Então, muito parecido com a questão de vetor, eu tiro daquela estrutura que ele atualmente está contido e pego cada um desses caras e jogo linearmente lá. Então, por que eu faço isso aqui também aqui? Porque como esse aqui já é um objeto, e se eu faço isso aqui, significa que eu estou pegando todos os valores que existem naquela tarefa específica, mas tem um valor específico que eu quero sobrescrever. Que no nosso caso de fazer o toggle do complete é justamente eu toglar o valor do complete deste objeto. Ou seja, aqui complete, eu não vou escrever verdadeiro ou falso ou verdadeiro. Aqui eu quero pegar o valor daquela tarefa específica, ponto complete, e pegar o valor contrário dele. Ou seja, se aquela tarefa estava completa, esse cara aqui agora vai atualizar para falso. Se aquele cara era falso, esse cara vai atualizar para verdadeiro. E repare que tudo isso aqui está criando um novo vetor que quando eu atualizá-lo no setTasks, ele vai re-renderizar a view, como a gente já viu em alguns casos prévios ali. Então, se a gente não fez uma cagada aqui, e novamente, se ficou alguma dúvida em relação a esses 3 pontinhos e como que isso funciona, deixa nos comentários. Nesse momento, se eu clicar lá na primeira tarefa, tarefa modificada, cliquei nela, barabum, tá lá. Risquinhos, cliquei de volta, voltou. Cliquei em... Pô, tá tudo tarefa modificada. Vamos recarregar nosso app para parecer umas coisas mais verdadeiras aí. Então, quem tá? Cortar cabelo, né? Eu, no caso, realmente cortei cabelo semana passada, então cliquei nela, tá lá. Linhazinhas, bonitinho. E andar de bica. De bica, fantástico. Terminei esse já, cliquei, tá lá. Ah, não, lembrei que não terminei, cliquei de volta, esse cara descompleta. Ou seja, então, essa coisinha bizarra aqui, nada mais é do que eu poder criar um novo vetor, e esse novo vetor vai ser o valor que eu atualizar o task originalmente, e esse cara vai renderizar da forma que eu espero. Tranquilo isso? Então, a maravilha do React é que ele faz tudo isso de uma forma inteligente. Então, ele consegue manter uma taxa de quadros bem respeitável, desde que você siga algumas regras que não são tão difíceis de seguir, tá? Então, já fiz aplicações que tinham mais de 1.500 componentes... 1.500, mas... Acima de 1.000, certamente, componentes, e componentes extremamente complexos, em vários componentes dentro de componentes, que funciona fluidamente. Então, a gente consegue coisa de 60 FPS tranquilamente, desde que você siga muito bem essas estruturas, essas regras que ele pede que você siga. Então, e tem algumas diquinhas de como melhorar essa performance, tá? Mas com nossos casos aqui, que é coisa mais simples, em geral, não se esquente com isso, tá? Só pense em performance no momento que você tiver problemas com performance. Por enquanto, só aprenda o React e sinta-se confortável nesse mundo. Então, nosso projetinho até agora tá tudo bacana, né? Se eu clico aqui, consigo completar, descompletar. Se eu clicar em zerar a tarefa, esse cara continua zerando tudo, né? Vamos dar um recarregar para puxar os caras de volta lá. Maravilha! Então, começando a ter algumas coisas interessantes. Tarefa de casa para vocês é como que eu poderia, em vez do new tasks completar uma tarefa, se eu clicasse numa tarefa, como que eu poderia fazer para ela sumir? Ou seja, vamos supor que eu cliquei lá em almoçar na casa do sogro. Cliquei, a ideia é que esse cara sumisse, que esse new task não tivesse ele. O que eu poderia fazer para isso acontecer? E considerando o seguinte, tá? Só vale matar esse cara se ele não estava completo. Então tem uma lógica que a gente tem que pensar se esse cara não está completo, ele está indo para um estado completo, como que eu faço para ele sumir da listinha? Tranquilo? Então fica esse desafio.
E a segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é, quando a gente fala de estado, isso aqui é uma das coisas que envolve estado, mas outra coisa interessante de estado é, por exemplo, se eu tenho o task aqui, e parte da especificação agora que eu vou passar para você é, a especificação agora é, independente se o task está completo ou incompleto, a partir do momento que a pessoa clicou uma vez na tarefa, eu quero que a cor de fundo mude. É como se fosse, a pessoa já interfaceou aquela tarefa uma vez, então eu quero que você mude um pouco a cor de fundo. Então, essa é uma informação que faz sentido estar salvo aqui. Você até poderia falar, você poderia colocar aqui uma informação de, por exemplo, quando se interfaceia com formulários, tipo a gente chama de dirty, isso, tá? Dirty de sujo, já foi tocado. Então, você pode colocar um falso e, se a pessoa clicou naquilo lá, você pode colocar um dirty verdadeiro. Isso é uma possibilidade. Mas pensa o seguinte, isso aqui não tem nada a ver com tarefas, é uma coisa muito mais de visualização. Então, para mim, faz muito mais sentido esse cara estar contido aqui, porque o app, o componente app, ele não precisa saber disso. É uma informação que não diz respeito a ele. Então, quando você tem uma informação que só diz respeito a um componente específico, a ideia é que aquele componente específico mantenha aquele estado. E é isso que eles vão fazer agora, tá? Então, salvando esse cara, vamos criar um estilo. Vou chamar esse estilo de dirty, sujo. E vamos colocar aqui um background color de, sei lá, rosa. Deixar bem evidente ali. Só para gente testar nosso background aqui, vamos fazer o seguinte. Esse styles.container, lembra aquele esquema de vetor, né? Vamos colocar um vetor aqui e vamos passar também um estilo styles.dirty para ele. Se eu salvar agora, a princípio todo mundo tá rosinha. Rosa tá demais, né? Vamos fazer um RGBA aqui de... que vocês... 50, 50, 50. Então fica tão discrepante. Opa, RGB então. Tá um pouquinho mais... Acho que já tá, né? Então tá tipo um cinzinha assim. Este cara tá lá, tá? Então, da forma como tá agora, esse estilo tá sendo aplicado sempre. Lembra que a nossa ideia aqui não é que ele seja aplicado sempre. Então, como que nós podemos fazer para que essa informação que só esse componente se importa com, só ela vai ter acesso a, e como que eu vou fazer para controlar isso? Então, lembra-se, existe uma informação que diz respeito apenas àquele componente, e isso é uma coisa que diz respeito ao estado dele, né? Então, uma coisa que já aconteceu lá, uma informação que ele precisa salvar, e só diz respeito a ele, pensa em estado. Então, a forma de usar estado, já vimos antes lá, é fazer o useState, né? Então, const igual a useState. Então, foi lá, já importou aqui em cima, né? Então, assim, então, este cara, vamos chamar de isDirty. Então, variáveis que são booleanas, é bem normal você usar o is, tá? É alguma coisa. Então, esse é um booleano. E, seguindo as regrinhas lá, isso aqui seria um set isDirty. Tranquilo? E quando a gente começa a aplicação pela primeira vez, o cara não interfaceou com isso aqui, né? Ele não tocou em nenhuma tarefa. Então, vou colocar um falso aqui. O falso lá. Tem esse valor aqui. Princípio, tudo certo, né? E agora a gente quer condicionalmente aplicar esse estilo caso esse cara está sujo. Então lembra que como a gente fez com o complete aqui, podemos fazer o mesmo esquema. isDirty, styles_dirty. Ele só vai aplicar aquele cara caso isso aqui for verdadeiro. Se eu salvar agora, voltamos, né? Voltamos tudo pro escuro que estava antes. Nesse momento, se eu clicar nas coisas, eu tenho o verdadeiro e falso ali e tudo mais, mas por enquanto não tá mudando nada, né? Deixa eu até colocar a rosa de volta aqui para ficar evidente. Talvez no vídeo não dê para ver, né? Então tá lá. Como que eu posso fazer agora para que quando essa tarefa é clicada, esse cara seja atualizado com um valor dele novo? O que eu posso fazer? Então, em vez de... Então, lembra que a gente faz o controle de ser apertado através do onPress aqui desse pressable, né? Então, o que a gente pode fazer é, em vez de chamar direto essa função, vamos fazer o seguinte. Vamos passar para ele um handle toggle complete. Uma função que eu vou criar aqui também. Handle toggle complete. E essa função, qual é a ideia dela? Que ela vai fazer duas coisas agora, tá? Lembra que eu não posso esquecer de chamar esse cara, mas também eu preciso atualizar o valor do isDirty. Então, eu tenho que continuar chamando o onToggleComplete, isso tem que ser chamado. Mas a gente tem que atualizar o isDirty também, e para atualizar isso, lembra que eu não posso fazer isso, né? Não posso colocar lá true. Não, esse cara tem que usar a função de atualização de estado, que é o setIsDirty. E nesse caso, eu não quero fazer o não isDirty, porque
uma vez que a pessoa clicou, ela tá sujo para sempre enquanto eu não atualizar a aplicação, tá? Então esse cara simplesmente vai receber set is dirty true, porque se ele clicou uma vez ou 200 vezes, esse cara tá sujo já. Consequentemente, esse estilo vai estar aplicado toda vez lá e pronto. Então se eu salvar, voltar para cá, cliquei, ó, maravilha. Ficou aquele rosa bem complexo de ver, mas repara se eu clicar de volta, ele descompletou a tarefa, mas ao mesmo tempo o is dirty continua verdadeiro, tá? Porque isso aqui, como eu falei que é verdadeiro toda vez, não importa se eu cliquei 1 ou 1000 vezes, esse cara continua desse jeito. E se eu for clicando aqui, repare que as tarefas estão toglando de completas para não incompletas, mas o is dirty tá assim para sempre. Então, como essa informação só diz respeito a este cara aqui, esse é um excelente candidato também a ser um valor, uma variável, chama como se quiser, uma informação de estado. E se eu quero usar estado e quero que o React atualize meu componente de acordo, eu vou usar o useState. Tranquilo? Dúvidas em relação ao useState? Manda nos comentários que esse cara aqui, useState e props, quando você está trabalhando com React, 80% do trabalho de vocês é interfacear com esses caras e justamente você saber onde você vai separar as informações. É uma informação que eu vou passar de fora, é uma informação que pertence àquele componente, são decisões importantes que você tem que fazer antes mesmo de começar a fazer a tua aplicação. Então sempre pense nessa modelagem de dados, de como que você vai passar as informações para cada componente, porque isso ajuda muito a definição do escopo da API de cada componente. Tranquilo? Aula que vem, começar a falar um pouquinho mais como montar todos os componentes juntos e começar a ter uma noção melhor de como funciona essa estrutura de dados aqui, para que a nossa aplicação vai cada vez mais ter aquela carinha profissional e uma carinha de verdade, né? Porque até agora pegamos o servidor, é um vetorzão estático, tosco aqui, mas como a gente vai começar a modificar esses valores, salvar esses valores de uma forma que, se eu fechar a aplicação, abrir de volta, as coisas, uau, continuam lá. Beleza? Então nós vemos na próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e avisa todos os coleguinhas que querem aprender um pouco mais sobre React Native e a programação de forma geral a se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Beleza, galera? Aquele abraço, falou!